Assusta, às vezes, notícias que a gente vê em que a inteligência artificial vai muito rapidamente tomando o espaço do homem e ficamos a pensar, escuta, não vamos ter que colocar um limite nisso, porque é preciso também preservar o homem, os empregos, essa guerra, essa disputa estabelecida a partir da inteligência artificial assustando ao homem que também precisa do seu ofício aí para executar seus trabalhos. Então, se isso não tem que ter um limite, se não está na hora de impor um limite a certas situações. Produtos, ontem falávamos aqui, comentávamos a situação da Bombril, e assim como fósforo, alguns produtos que foram caindo em desuso. As tecnologias foram avançando e tirando produtos de circulação, tirando profissionais do mercado. Mas será que é tão nocivo assim? Há como conviver ou ter digamos assim, uma convivência mais harmoniosa entre o homem, os seus afazeres, as suas tarefas e o seu ganha-pão e a inteligência artificial? É possível estabelecer sustentabilidade nesse meio? Sabe, tem muitos assuntos que a gente, como leigo, ainda não conseguiu se situar diante disso tudo, né? Então, para isso é que nós convidamos ele que está entre os 100 maiores, as 100 maiores personalidades de influência na área de tecnologia da informação do nosso país, que é Fábio Gandul, foi cientista-chefe da IBM Brasil, graduado em Medicina e PhD em Ciências da Computação, é membro da Academia de Ciências de Nova York e da Academia IBM de Tecnologia. É com ele que nós vamos conversar hoje, com muito prazer. Fábio, que honra tê-lo no nosso programa. Bom dia. Minha, é quase que um resgate das minhas origens poder conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a você e bom dia a toda a audiência. Por que você disse resgate das suas origens, Fábio? Eu costumo dizer que eu já circulei pelo mundo afora, mas eu sou um caipira legítimo. Ah, entendi. Eu Entendi. nasci no interiorzão aí de São Paulo e estudei em São Carlos. Matão estava na minha rota, tive Isso. colegas que moravam aí. Então, é até um sincronismo astral e histórico eu estar no Jornal da Saudade, sentindo saudade Saudade. do tempo em que eu passei aí mais perto de vocês. Por isso que eu disse que é um resgate da minha origem. Muito bem. Muitos de nós, acho que a grande parte das pessoas, por enquanto, não conseguiu mensurar ainda o que é a inteligência artificial batendo a porta das nossas atividades. Não. E para ilustrar a pergunta, eu vou tomar como base a minha própria atividade, que é de narrador de filmes, de vídeos e uma série de outras coisas, onde você tem como base uma voz, e se você lançar um texto, um livro qualquer, né? Qualquer texto, esse aplicativo, essa tecnologia vai ler esse texto, não com perfeição, mas vai fazer toda a leitura desse material, desse livro, desse texto. E aí muitos dizem, poxa, vai acabar a nossa profissão. Claro, não tem a emoção da voz humana. Então, eu fico assustado, porque há tarefas mecânicas que a máquina vai executando muito bem. E quando chega no sentimento humano, ela não consegue reproduzir. Mas isso para perguntar a você, está na hora, ou ainda não, de estabelecer também limites quando a gente vê em outras profissões gente que não apenas era um profissional para o seu ganha-pão, mas que tinha o sonho, o prazer, a vocação substituída pela máquina. Chegou a hora de repensar isso ou ainda podemos avançar mais nesta inteligência artificial e ter sustentabilidade, hein? Olha, de fato, e eu queria aproveitar essa oportunidade para ilustrar um aspecto do que é chamado de inteligência artificial, esclarecendo que a forma essencial de captura, armazenamento e distribuição
de tudo que é produzido pela inteligência humana é a linguagem. Eu vou repetir porque eu queria gravar bem esse conceito aí na nossa audiência. A forma essencial para capturar, armazenar e distribuir tudo o que é produzido por esse dom que a gente chama de inteligência humana é a linguagem. Essa linguagem pode ser escrita, pode ser falada, personalizada num timbre de voz tão especial como é o seu, pode ser desenhada, pode ser gritada pela torcida no campo de futebol, mas é essa linguagem que captura, armazena e distribui o produto da inteligência humana. A história nos prova isso. As pinturas rupestres feitas pelo homem primitivo nas cavernas, os hieroglifos escritos pelas populações mais evoluídas lá no Egito Antigo, e hoje a sua própria pergunta, se sentindo um pouco ameaçado até pela perspectiva de uma substituição desse mecanismo de linguagem de comunicação por uma máquina. Ele é possível? Ele é possível, sim. E, de alguma forma, ele já está acontecendo. Portanto, se ele é possível e já está acontecendo, temos que criar não limites da criatividade e na inovação, mas balizadores. Olha, isso tem que seguir por aqui, aquilo tem que seguir por lá. E já existe uma preocupação entre técnicos e acadêmicos da sociedade que se dedica ao desenvolvimento dessa tecnologia com a construção desses balizadores. Não dá para a gente sair negando. Não queremos isso, não pode. Tal. Senão, a gente joga esse desenvolvimento para um submundo da ilegalidade. Isso não seria bom. Em outras palavras... Será que eu consegui responder? Sim, claramente. Em outras palavras, é preciso criar a sustentabilidade também, né? Entre homem e tecnologia, não é isso? Essa sua afirmação me dá oportunidade de compartilhar com vocês uma frase que eu carreguei como uma bandeira em toda a minha trajetória de cientista, de tecnólogo, de pessoa voltada para a vanguarda inovadora da tecnologia. E a minha frase, a frase da minha bandeira, é assim. Podem usar essa frase, eu já vou dizer qual é com muita ênfase. Tecnologia só faz sentido se estiver a serviço das pessoas. Aí cabe a pergunta, mas que pessoas? Qualquer pessoa. Da mais humilde professora, trabalhadora no interior do país, ao mais alto executivo da grande empresa, lá na Avenida Paulista. Vamos citar 2 exemplos assim bem opostos. Cada um tem sua necessidade tecnológica. Mas E a gente tem que usar a tecnologia para suprir essa necessidade, Daércio. Essa convivência entre a inteligência humana e a artificial, ela, sim, concordo plenamente com o senhor, mas ela vai depender, com certeza, de regulamentações jurídicas, eu imagino. E quando eu vejo que sequer a livre expressão do pensamento ganhou, sequer ela até agora ganhou, e vamos lembrar que estamos em redes sociais aí que são poderosíssimas, mas ainda sem uma regulamentação definitiva, isso porque todo cidadão pode usar, ela foi popularizada e já faz tempo, mas a lei não acompanhou, fico a pensar, se a lei não vai chegar tarde para estabelecer a sustentabilidade entre inteligência humana e artificial, né, Fábio? Olha, o ideal seria que o arcabouço legal viesse antes do fato. Sim. Então, esse seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que, principalmente nos países da América Latina, o fato vem antes do arcabouço legal.
é o fato que provoca a necessidade do arcabouço legal. E com essa história de inteligência artificial, vai ser mais ou menos desse jeito. A aplicação prática de um dito popular que diz que a gente só se lembra de trancar a fechadura depois que o roubo já aconteceu. Quer dizer, o fato já aconteceu e a gente vai sair correndo para se adaptar a esse fato. Acho até que estamos chegando tarde nesse mundo de comunicação sustentá-lo pela internet e que se encaminhou para esse contexto de mídias sociais incontrolável. Eu confio, viu, Décio, que nós, seres humanos, seremos capazes de usar essa plataforma fantástica, que cresce sempre e vai continuar crescendo, como um objeto de sustentação daquilo que eu falei agora há pouco, do principal produto da criação da inteligência humana, da linguagem escrita, falada, televisionada, cantada, gritada, né? Então a internet, eu acredito que vai sustentar, mas nós precisamos de um arcabouço legal que garanta essa sustentação. Senão a coisa desanda. Desanda mesmo, e me preocupa muito, sobretudo, as atividades ou prestação de serviço ou produtos feitos a partir de funções mais mecânicas, né? Principalmente essas, porque depois tem uma série de outras atividades. Eu coloquei a minha aqui como uma atividade que é intelectual e é de sentimento, de expressões de comportamento e tudo mais, que não adianta você dar para uma máquina um texto para ela ler, que ela vai falar, você vai cansar no primeiro minuto. E tem que ter expressão, tem que ter interpretação, Imagina lá, Fernanda Montenegro. Eu gravei recentemente uns textos que foi para um guia médico do Rio de Janeiro, e o sujeito colocou a minha voz na imagem de um outro sujeito. Ficou perfeita. A parte labial aqui era a minha voz, um outro cara. E ele fez a parte de expressão labial perfeita, o aplicativo, sei lá o que ele usa. Mas não tem expressão de sentimento no jeito. É o mesmo que você olhar uma Fernanda Montenegro sem sequer franzir uma testa ou fazer qualquer expressão facial. Robô chamado Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro robotizado. Já pensou? Quer dizer, pensou? Então daí vem a minha pergunta. Será que nas tarefas, então aí nós vamos falar de cantores, atores, tem tantas profissões aí que dependem do sentimento que só o humano tem? Eu fico a pensar se um dia a máquina vai conseguir reproduzir o sentimento das pessoas. Será? À distância, é até possível que isso venha a acontecer. Mas na proximidade, quando você está perto desse binômio da comunicação, emissor e receptor, um fala, o outro ouve, na proximidade vai fazer falta o que eu chamo de calor da voz. Então, quando você está perto, você sente a voz com algum calor. À distância, pode ser que a gente consiga ser, e agora eu vou usar uma palavra aqui, que depois vai servir para a gente ilustrar um pouco para a nossa audiência na forma de um alerta, que a gente possa ser enganado. Enganado, conversando com uma máquina, achando que está conversando com uma pessoa. Nesse momento, eu gostaria muito de pedir atenção para a nossa audiência para duas coisas. Primeiro, nem tudo que está na tela de um computador é verdade. Segunda coisa, nem tudo que chega aos seus ouvidos é verdade. Cuidado com o que você lê e com o que você ouve. Mas isso pode estar sendo manipulado no melhor interesse de alguém, de algum grupo, e que, de fato, te traz uma informação que não é verdadeira. Não é só o fake news, aquela que vem escrita na telinha. Não é só isso. É todo um entorno de comunicação que não é verdadeiro.
Ele de fato não existiu. Ele foi elaborado, construído, virou uma quase verdade. Vamos explorar isso, Daer? Me preocupa muito isso aí que o senhor está dizendo, porque, por exemplo, eu me lembrei que assim que foi anunciada a pandemia e as consequências do que viria, nós saímos feito loucos comprando papel higiênico. Aí eu fico pensando se saberemos nos defender dessas fake news todas aí. Viu, Fábio? É, É, nós saímos loucos comprando um bando de coisa, né? Papel higiênico, alimentos, já disseram, água. disseram outro dia que o Mar Morto estava abaixando o seu nível e ficavam preocupados, que saíram comprando sal. Eu falei, precisa secar o mar, o que mais vai sobrar é sal, pô. Já pensou? Então tem essas maluquices aí que eu fico pensando, será que a gente vai saber discernir o que é bom e o que é mais o original ou não? Bom, se bem que tem uma coisa, o senhor está dizendo aí que, olha, é preciso discernir, porque a emoção nunca será substituída. Eu vejo nos estilos de música aí que não tem emoção nenhuma, é puro, sabe? E assim mesmo tem uma audiência muito É grande. puro Uma barulho. porcaria de uma música mal interpretada, desafinada, sem composição poética, sem nada, e tem freguês pra ela. Tem, Então o tem. artificial aí não vai ser de todo desprezado se tiver, não. Eu tô preocupado se a música é boa, se não é. Tá todo mundo. Contanto que tem um refrãozinho me enchendo o saco, já tá bom, né? Muitos pensam. Então, vai ter freguês sim pra coisa artificial, eu acho, viu, Fábio? Eu também acho. E aí, essa sua colocação me cria um gancho adequado para eu falar de um tema aqui que eu acho que é importante que as pessoas saibam. No passado, existia uma linha bem clara que dividia a população. Essa linha era a linha da alfabetização. Lembra disso? Uhum. Eu já sou um setentão, né? Então, eu me lembro na minha infância, lá no interior, lá, existia essa linha divisória que separava analfabetos de alfabetizados. Ok? Então, era uma linha divisória importante para a definição do nível de saber que uma pessoa poderia atingir, mais ou menos como consequência da frase que eu coloquei, que a melhor forma de produção, captura, armazenamento, distribuição é a da linguagem. Se as pessoas não conseguem praticar a linguagem, elas não conseguem ter acesso a esse conhecimento, que era o que acontecia com quem não era alfabetizado. Então, o empenho era no sentido de alfabetizar as pessoas para que elas, então, tivessem acesso a esse mundo representado pela linguagem, principalmente pela linguagem escrita. Tá? Isso ainda existe, mas hoje esse conceito ele se sofisticou um pouco e ele passou a ser complementado por um outro conceito chamado de letramento. Não basta você ser alfabetizado, você tem que ter letramento. E como os educadores definem o letramento? O letramento é a capacidade que uma pessoa que é alfabetizada tem de ter acesso aos produtos da linguagem e entender esses produtos e usá-los no seu dia a dia. Então, não basta ser alfabetizado, você tem que ter um grau de letramento. Ficou mais difícil. E agora, meu caro amigo, vai complicar um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque é preciso ter letramento digital. Você tem que ter um conhecimento, uma aptidão cognitiva para poder usar essas coisinhas digitais aqui. O letramento não é só letramento em torno do conhecimento antigo, explicitado, distribuído na forma da linguagem. Vai ter que ter um letramento digital para esse mundo digital. Aí, companheiro, é que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Espero que o balizamento que você e eu e toda a nossa audiência vai ajudar a construir
considere esse grau de letramento. E termino essa resposta fazendo mais do que uma sugestão, é quase um pedido. Ei, você que está nos ouvindo, olhe ao seu redor e veja se tem alguém que está precisando de ser um pouco mais eficaz nesse mundo digital. Precisa melhorar o letramento digital, principalmente pessoas que têm mais idade, principalmente pessoas que não têm acesso à famosa telinha plana. Ajuda essas pessoas. Você que está ouvindo a nossa conversa, certamente tem letramento digital. Você sabe lidar digitalmente com essas fontes de divulgação e informação. Então, ajuda quem não sabe. Para do lado de alguém que está sofrendo para pilotar esse objeto digital e ajuda essa pessoa. Você vai estar fazendo um grande favor para o desenvolvimento da sociedade. Que tal isso que eu falei, Laércio? Professor, bom dia, Adalberto que está falando, agradecendo o Oi, senhor Adalberto. mais uma vez. O senhor estava falando, eu estava atentamente ouvindo as suas falas e concordo com isso. A gente vê que essas pessoas que têm um pouco mais de idade têm uma dificuldade muito grande com a tecnologia, que se avançou muito, né, professor? Se a gente vê nos últimos anos, foi muito rápido a tecnologia, isso dificultando hoje até uma pessoa de idade se utilizar até de uma agência bancária. Então, há sim essa necessidade daquelas pessoas que entendem mais dessa área de tecnologia, está passando esse conhecimento para essas pessoas. Olha, volto ao ponto que eu comentei agora há pouco, né? O ideal seria que o arcabouço legal viesse antes do fato, a orientação viesse antes da tecnologia, mas a gente sabe que isso não acontece, a gente vai sendo atropelado por fatos e objetos com alto conteúdo tecnológico que deixa as pessoas sofrendo muito. Elas se sentem incapazes, né? Elas não são analfabetas, elas são alfabetizadas. Mas o letramento é baixo e o letramento digital mais baixo ainda. A gente tem que mexer com isso. Professor, a gente sabe que a inteligência artificial é um campo fascinante em constante evolução. Tem o lado positivo e tem o lado negativo, como o senhor acabou de explicar aí também. Nós podemos falar aí que do lado negativo é a violação dos direitos humanos. O que o senhor pode falar a respeito disso? Um escritor chamado Isaac Asimov, que já faleceu, um escritor antigo, ele era um visionário da tecnologia. O livro mais famoso dele chama-se Eu, Robô, onde ele estabeleceu nesse livro as famosas 3 leis da robótica. Seriam 3 leis de convivência entre homens e máquinas. O robô aí como nome genérico de uma máquina. Até hoje, eu acho que faz falta implementar as 3 leis da robótica do Asimov, para que com elas a gente garanta um mínimo de interatividade pacífica entre seres humanos e máquinas criadas por outros seres humanos. Então, é a convivência entre seres humanos que consomem a tecnologia e a tecnologia criada por outros seres humanos. Porque essa tecnologia foi, de fato, criada por outros seres humanos. Faz falta esse tipo de regramento. O regramento do mundo de convivência entre seres humanos e as máquinas que alguns seres humanos criaram. Mas vai acontecer, aos poucos vai acontecer. Essa é a minha preocupação, que não é aos poucos, é muito rápido para a gente se ajustar, né, Fábio? É tudo muito apressado, a gente pega papel no vento. Né? Como a minha geração, viu, Fábio? A minha geração, a do Adalberto aqui, a gente foi pego de surpresa por toda essa informática que veio,
transmitir a apuração de eleições de cédula por cédula. Aí chegou um ano lá que apareceu um 486, eu olhei aquele troço, falei, o que eu vou fazer com esse negócio Que é isso? na minha frente? E aí a gente foi catando papel no vento e se virando. Você foi uma situação excepcional, porque você está dentro de um quadro de pioneirismo aí, tendo sido o cientista-chefe da IBM do Brasil. Então, são pessoas absolutamente diferenciadas nisso tudo pela tua idade. Imagino que você foi pioneiro e tudo, então isso dá a você uma característica toda especial. Mas a gente ficou catando papel no vento e aí a gente... E a molecada já nasce, hoje em dia já nasce com como é o sistema e tudo mais, tudo na cabeça. A molecadinha já sabe mexer numa telinha, aquilo que para nós seria um negócio verdadeiramente assim, absurdo. Mas ao mesmo tempo, essa tecnologia, essa inteligência artificial toda é movida pelo homem, né? Então vou dar um exemplo rápido aqui nosso, Dr. Edson Bergamasco, que é um grande ortopedista, né? Reconhecido nacionalmente, é da nossa cidade, para o nosso orgulho, pelo que sei, tem feito cirurgias por robótica, por exemplo, né? Robótica. Você está aqui, está operando um cara. E dizem que com o 5G, que é uma coisa que eu queria falar com você também. Porque nós fomos saltando do 1, 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4, cada um com uma característica. Oi. E todo mundo está achando que o 4 pro 5 vai ser uma coisinha a mais. E dizem vai ser uma revolução. Então nós estamos falando aqui da operação cirúrgica por robótica. Você imagina a velocidade que vem aí, o que isso vai favorecer só nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, o 5G pode ser um apressamento maior ainda desta, por enquanto, ameaça de substituição humana? Vamos lá. Lá atrás, quando eu comecei a desbravar o mundo da tecnologia, eu me lembro que eu escrevi um artigo sempre carregando aquela bandeira que eu comentei agora há pouco. Tecnologia só faz sentido se estiver a serviço das pessoas. Então, eu escrevi um artigo, depois de fazer vários estudos, várias medições. Cientistas adoram medições, né? A métrica é a que sustenta a ciência. A vacina é boa ou ruim? Bom, mede aí, vê quem tomou a vacina e quem não tomou, quem morreu e quem não morreu. É essa métrica que sustenta a ciência. Então, lá atrás eu escrevi um artigo que mostrava que na América Latina a tecnologia cresce em degraus, mas o exemplo seria G1, G2, G3, G4 ou G5 ou 5G, como queira, mas a sociedade e as instituições públicas e privadas não sobem essa escada degrau por degrau, saltam degraus. Então, tecnologia vem degrau por degrau, mas a sociedade às vezes salta um degrau, o governo salta um degrau, as empresas saltam um degrau. Daí, o que acontece? Quando você salta um degrau, falta infraestrutura no degrau de baixo. É meio isso que pode estar acontecendo na evolução para o 5G. O 5G vai chegar? Vai, já chegou. Mas chegou aonde? E o que ele vai fazer para as comunidades aonde ele já chegou? É possível que ele faça maravilhas, mas aí vem, meus caros, a minha preocupação. É uma maravilha mal distribuída, os benefícios não permeiam toda a sociedade. Então, temos que tomar esse cuidado para que a gente evolua nos degraus, crie uma infraestrutura que seja abrangente para poder distribuir os benefícios do avanço tecnológico por toda a sociedade. O 5G vai fazer coisas incríveis, porque ele aumenta a banda, a largura de banda. Não vou ser muito técnico aqui, mas passa mais bit no mesmo canal e a uma velocidade maior. Ele aumenta a largura e aumenta a velocidade. E isso significa mais alcance dos processos conduzidos através da internet numa situação remota. É o ortopedista que está em Matão operando um robô que está em Limeira.
Então, esse robô, que o ortopedista opera de Matão, atua no paciente em Limeira, com excelentes resultados. Não sei se vocês Deu, concordam com essa minha abordagem. concordo, com certeza. Agora, bem a propósito, inclusive, o senhor me permitiu dar aqui uma notícia, por enquanto é extraoficial, mas baseada em boa fonte, que me disse que, por determinação das autoridades governamentais, o 5G avançava por uma determinada região aqui do estado e houve lá, por enquanto, uma parada desse avanço, porque estaria acontecendo nesse momento um remanejamento de todo mundo que está implantando o 5G para a região de Araraquara, o que pode dar uma agilidade aqui para a nossa região, a implantação do 5G, que não é tão simples quanto as demais, que se fazia de uma torre para outra torre e estava tudo resolvido, essas torres até serão usadas, mas agora é preciso ter antenas num percurso bem curto entre uma e outra, vai ter que instalar muita antena, né? Então, a informação é essa, de que eles remanejaram essa força-tarefa e ela foi transferida aqui para a região de Araraquara para agilizar a nossa região. Estaria já implantando aqui na nossa região, é a informação que eu repito é extraoficial, o que deve gerar, até mesmo aí por parte de quem é investidor, tudo, necessidades de terrenos para novas torres, o que pode significar um investimento imobiliário aí, um aluguel para quem tem terrenos, dependendo da localização e tal. É só dando aqui uma dica, porque nada é oficial, mas é sim uma informação segura, né, de que está avançando aqui para o nosso pedaço. Posso dar uma contribuição aí, Claro. nesse sentido? Claro, deve. Toda vez que a gente vai montar uma infraestrutura no Brasil, e eu já atravessei, enquanto trabalhava no mundo corporativo, eu atravessei em várias ocasiões a necessidade de responder essa pergunta. O que a gente faz para criar uma infraestrutura? O fato da gente não estar na vanguarda do desenvolvimento, às vezes tem desvantagem, mas às vezes tem vantagens, porque a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Então, nessa história de criação de infraestrutura, eu sempre respondo, o que nós vamos fazer? Eu respondi assim, vamos ver o que os outros fizeram? Vamos ver o que os países que já implementaram 5G nas regiões urbanas e fora da grande metrópole, como que eles criaram essa infraestrutura? Para poder, então, nos beneficiarmos de eventuais erros que eles fizeram. Então, olha só, passar fio no Brasil é complicado. Pendurar mais fio no ar é mais complicado ainda. Pendurar mais fio no ar na cidade é um horror. E quanto mais é a densidade populacional do local, pior será o emaranhado de fios. Daí uma sugestão. Aí, pessoal, que vai implementar a infraestrutura do 5G onde quer que esteja, põe a antena junto com o poste de iluminação, como foi feito em várias cidades do mundo. O duto já está pronto, é só passar o cabo, menos enfeiamento daqueles novelos de fios pendurados por todos os lados e um custo muito mais baixo. Essa é a minha contribuição para a instalação do 5G. Não tinha pensado nisso, porque, bem rapidamente, basicamente coisa de leigo, mas funciona que hoje você tem as torres e uma enxerga a outra, elas estão numa altura e tal, em que uma vê. E se uma enxerga a outra, isso, uma transmite para outra e vai transmitindo, mas são distantes. Para o 5G tem que ser mais. Então vai ter que, onde tem essas torres vão ser usadas, continua. Mas, por exemplo, para você abastecer uma cidade como a nossa em 5G, vai levar em conta a topografia. Nós temos baixada, subida, parte alta, parte baixa, aquela coisa toda. Então vai ter que impor um monte de antenas em Matão, uma passando para outra, uma lendo a outra, e o percurso é mais curto. Daí eu dizer a você, seguramente as operadoras vão ter que, como tem feito até aqui, alugar terrenos. Aí pode ter até um ganho imobiliário aí para muita gente. Pode ser um negócio aí para vocês. Tá? Mas é um negócio
parafernália. O que o professor Fábio está dizendo aqui é o seguinte, só para transmitir aqui para uma linguagem bem simples, que muitos vão dizer, mas como é que o Fábio Gandolfo fica falando que tem que passar fio se essa transmissão... Não, a transmissão até você, tudo bem, não tem fios, né? Mas o equipamento lá da antena, ele é ligado por fios, por isso que ele está dizendo, vai virar o que já é, aliás, um emaranhado que... Aí junta com linha de pipa, tênis que jogaram lá e pendurou no fio. É uma tragédia quando a gente olha um poste, né, professor? Então a gente tem que embutir isso na iluminação, que já deve ter uma rede subterrânea, e você, por favor, completou muito bem o meu discurso, porque eu esqueci de avisar que é a alimentação da antena, né, que precisa de cabo. Da antena até o consumidor final, né, até o seu aparelho 5G, não precisa de cabo. Onde você quiser, o sinal da antena chega. Mas até a antena, a gente precisa colocar um cabo. E vamos aproveitar uma infraestrutura que já existe. Existente. Só que nessa hora, a gente começa a permear interesses outros, que transcendem a tecnologia e a necessidade social. São interesses econômicos, comerciais, etc., que não são nada artificiais, né? Eu respeito bastante. São humanos, mas né? não me meto neles. São humanos e artificiais. E artificiais, Muito bom. Fábio, eu nunca imaginei que ia conseguir fazer uma entrevista com você. Foi graças ao Felipe Manhani aqui da nossa produção que nós conseguimos chegar até você. Eu não sei como o Felipe me descobriu, mas o fato é que ele descobriu. Mas quem... Eu sei que nós temos um horário limite. É verdade. Laércio, mas eu queria encaminhar para esse encerramento, sim, trazendo mais uma contribuição para a nossa audiência. Como eu deixei transparecer ao longo da conversa, eu escrevo bastante. Sim. E eu escrevo tentando sempre colocar a tecnologia a serviço das pessoas. E, por coincidência, na semana passada, eu publiquei um artigo bem grande, tem 10 páginas, no meu LinkedIn. É só procurar aí no LinkedIn Fábio Gandolfo, que vocês vão me achar. Tá? Bom, o título do artigo, sabe qual é? Inteligência artificial versus burrice natural. Eu devo imaginar como é que deve ser esse texto. Eu fiquei curioso. Não é um texto leve, é um texto divertido, é um texto que resgata fatos históricos que eu vivi, é um texto com informação de bastidores, assim. Põe um texto que deu para colocar um molho de pimenta dos bastidores para ficar atraente. Olha, né? O Fábio tem um extenso material aí que você pode localizar pela internet, é seguramente um dos nomes mais importantes. Ele está, inclusive, de acordo com a InfoExame, como um dos 100 maiores influenciadores, não, mas uma das 100 maiores personalidades de influência na área de tecnologia da informação no Brasil. Você pode localizar, é Fábio, vou falar como se escreve, Gandolfo. Isso, viu? Vocês localizam e vão ver os temas todos. Mas pra gente foi uma grande honra, viu? Está lá no LinkedIn, ele vai ser legal para quem quer chegar perto dessa inteligência chamada artificial ou artificializada. E olha, fica de olho, meu amigo, fica de olho. Nem tudo que está na tela do computador é verdade e nem tudo que entra no seu ouvido é verdade. E eu acrescento, e nem tudo que reluz é ouro. Isso, perfeito. Pode ser um metalzinho aí que o cara passou um caol ali, deu um brilhozinho, mas não é. Um grande abraço, viu, Fábio? Foi uma grande honra vocês aqui no todos, programa, muitíssimo obrigado. Saudade de Matão. Até logo. Deu uma aula aqui pra gente. Muito obrigado, Fábio Gandolfo. Fábio foi cientista-chefe da IBM do Brasil, graduado em Medicina e PhD em Ciências da Computação, um dos nomes mais importantes no nosso país em tecnologia da informação.